Quais foram as primeiras palavras de Jesus aos seus discípulos? Elas ainda estão em seu coração ou estão esquecidas? Em Mateus 4,19, Jesus lhe disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Evangelizar é pescar. E pesca é algo que tem mais ligação com a evangelização. Paulo entendeu Jesus perfeitamente e saiu para pregar e ser um pescador de almas. E você, já entendeu isso? Você está sendo um pescador de almas? Evangelizar nunca termina. É um processo que vai até a volta do Senhor Jesus. Mas como entender na prática as chaves espirituais de que Paulo falou e que essas estão registradas no livro de Atos, capítulo 17, onde fala sobre sua pescaria em Atenas, e que essas chaves podem ser inspirações para as nossas vidas. Paulo estava em sua segunda viagem missionária. Com ele estavam inicialmente Silas e Timóteo. Um dia, Paulo saiu para pescar judeus nas sinagogas de Bereia. Depois, nas praças públicas, pescou gregos em Atenas e pescou outros gentios em Roma e em muitos outros lugares. Aleluia! Em que viagem missionária você está? Vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Paulo tinha a mentalidade de um pescador de almas. A questão é, você também tem esta mesma mentalidade? Paulo pregou em Tessalônica e teve êxodo, mas também teve perseguições. Paulo deixou Silas e Timóteo e foi por mar, navegando até Atenas, uma importante cidade da Grécia. Em Atenas, então capital do mundo, onde floresceram as artes, a literatura, a arquitetura e, sobretudo, a filosofia. Paulo agora estava lá. Lembramos que Aristóteles foi um dos que desenvolveram suas filosofias em Atenas. Lá estava Pablo, sozinho, naquela grande cidade. Mas o que Paulo estava fazendo lá? Interessantes são as coisas que Paulo relata a partir do versículo 13. Diante de uma cidade que estava entregue à idolatria. E alguém poderia pensar que não seria possível evangelizar ali. Mas para Paulo era possível. Onde quer que Paulo estivesse, ele aproveitava para pescar almas. Não perdia tempo. No seu coração estava o chamado de Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Há alguns aspectos da pesca que Paulo entendeu muito bem e que nós precisamos também entender. Paulo pescava lá com a palavra de Deus. E houve outras pessoas que foram receptivas à palavra de Paulo. Interessante que em Atenas ficavam os principais edifícios da cidade e Paulo foi levado ao Areópago, o lugar mais culto,
e ali pregou a palavra de Deus. Mas nem todos os peixes, verso 38, foram receptivos, mas alguns deles não o receberam. A receptividade sempre foi diferente. Por exemplo, pessoas importantes e conhecidas como Dionísio e Dâmaris e outras pessoas foram receptivas. Eles não rejeitaram a palavra de Deus, mas sim acreditaram nela. Vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Saiba quando vai pescar, mesmo que a pesca seja difícil, você não desiste. Na vida real é assim. Às vezes há resistência à palavra de Deus, mas não à sua vida. Note que no versículo 13, essas mesmas pessoas que antes estavam longe em Tessalônica, agora estão próximas. Necessitamos entender isso. Devemos continuar evangelizando, porque a palavra não volta vazia. Sempre haverá alguém que receberá. Mas antes de pregar, devemos conhecer a condição dos peixes. Será que o peixe está em posição de morder a isca? Será que o peixe está receptivo às boas novas? Será que é o momento certo e tem a isca adequada? Não se engane. As pessoas têm motivos para não querer morder sua isca. Em suma, existem diferenças de classes e tipos de pessoas. Paulo sabia disso. Porém, as palavras de Jesus ainda ecoam no nosso meio. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Em Atos, capítulo 17, verso 16, Paulo observou que coisas aquelas pessoas precisavam, quais eram as suas necessidades. E Paulo viu que havia pelo menos duas coisas principais naquelas pessoas. Paulo concluiu que havia ali pessoas inteligentes, que gostavam de debater. Havia os epicúreos e os estoicos. Atenas tinha tantas divindades quanto pessoas. Gente vazia. Faltava nelas alguma coisa. Eram idólatras. E Paulo percebeu isso. Somente depois daquela observação de que sabia quem estava antes dele, ou seja, diante de Paulo, é que Paulo saiu para pescar, ou seja, para lançar a palavra de Deus. Quem são as pessoas ao seu redor? Você as conhece? As sociedades mudaram, mas o desejo das almas das pessoas são as mesmas. As sociedades mudaram, mas o desejo das almas das pessoas é o mesmo. Se você não conhece as pessoas e quer lançar o anzol, tem que ter dons espirituais, tem que ter discernimento, revelações e sabedoria. Paulo teve bons resultados em sua pescaria. Paulo não disse a eles que o mundo estava ruim, que as coisas e as pessoas estavam ruins, estavam de mal a pior. Ele não reclamou da política nem do governo, mas apenas falou com muito respeito com o povo, vendo as lacunas que os epicúreos e estoicos tinham. Paulo, conhecendo as palavras de Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Paulo, então,
apresentou-lhes, no versículo 24, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o Senhor de tudo, que Deus tem um propósito, não por acaso, mas Ele criou grandes coisas no mundo com um propósito. Existem 2 dias importantes para o homem: o dia que ele nasce e o dia em que sabe por que nasceu. Qual é o propósito para a sua vida? Será que você está tentando moldar a Deus ou deseja controlá-lo? Paulo disse que Deus está perto e governa todas as nações e que de um único homem ele criou todas as demais nações. Quem está governando sua vida? A verdade é que se o homem se recusar a aceitar o que Deus preparou para a sua vida, ele sofrerá. Para não sofrer, devemos aceitar a Deus. Deus é Senhor. Não podemos reduzir Deus à nossa pessoa, que somos muito limitados. É o homem quem tem que se arrepender, parar de virar as costas para Deus, parar de resistir à palavra de Deus. O crente não pode fugir de pregar a palavra de Deus, porque é Deus que nos envia e fala conosco. Vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o pão do céu, a água viva, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Jesus salva, cura e liberta. Você acredita nisso? É isso que você quer para a sua vida? Jesus é o nome acima de todo nome. Ele está ressuscitado e vivo. Não há ossos no túmulo de Jesus. Aquele que dá ouvido à palavra do Senhor está tomando Jesus como seu advogado para comparecer diante do justo juiz Deus no dia do Senhor. Aceite Jesus e não seja condenado. Esse é o Senhor que devemos pregar. Você é um pescador de almas. Deus te guiará em sua pescaria. Deus te guardará do mal. Você estará seguro com Deus. No final de nossas vidas aqui, Deus nos levará para o céu. Aleluia. Senhor, agradecemos por estarmos em sua presença. E te damos graças também pelas pessoas que tiveram fome e aceitaram Jesus Cristo. E o Senhor lhes deu provisão espiritual e também acrescentou coisas materiais. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Deus nos abençoe. Shalom.